gente, Yang, que está sofrendo, que está padecendo por falta de conselho. Porque a palavra do Senhor vai dizer que a sabedoria está na multidão dos conselhos. Yes. O Senhor já te escolheu, já te chamou por aquilo que você vai se tornar nele. Por quê? Porque quando você sabe o teu destino e o seu propósito, você tem que abrir o seu coração e aceitar. Porque, às vezes, o seu plano não é o plano de Deus. A palavra do Senhor diz, né? Há planos que para o homem parecem bons, mas não é o que o Senhor tem designado para elas. Só que, se essa pessoa entender que o projeto dela às vezes não se compara com o projeto de Deus, ela não vai se frustrar quando dá certo. Porque às vezes não é perda, é livramento. Certeza, porque quando você tem uma aliança que ela não condiz com a estação que você tá, em vez de ela te ajudar, ela te prejudica. Deus trabalha por estações. E cada estação exige alianças diferentes. Esse corte do Youngcast com a Ingrid Mariano pode abrir seus olhos sobre quem deve caminhar com você agora. São estações. Essa é a grande questão. Muitos não entendem as estações. Daniel vai falar, e eu bato muito isso em cima dessa tecla, né? As pessoas conseguirem discernir, identificar as estações e saber quem Deus coloca nos nossos caminhos nas estações, né? Porque para cada estação é um tipo de aliança. Para cada estação da sua vida é um tipo de aliança que você vai fazer. Com toda certeza, porque quando você tem uma aliança que ela não condiz com a estação que você tá, em vez de ela te ajudar, ela te prejudica. Né? Então a gente tem que estar muito alinhado nessa questão aí, Yang, de quem caminha conosco para a estação que a gente se encontra. Porque às vezes a gente quer que o A caminhe com a gente, quando na verdade Deus tem o B para caminhar conosco. E às vezes a gente quer insistir muito no A, né? Quer insistir muito no A. Não, eu quero essa pessoa. Tem gente que assim, cara, quer carregar na mochila. Gente ruim, desculpa a palavra. Tem pessoas que querem carregar na mochila, gente ruim. Gente que às vezes te prejudicou, te fez mal, mas porque você tem a famosa dívida de gratidão, você quer carregar a pessoa. E uma Deus gratidão escravizadora, né? Sim. Que você tem que pagar aquilo que a pessoa fez, e aí já não é mais Deus fazendo, é o homem fazendo. E toda vez que é o homem fazendo, você fica na mão do homem, não na mão de Deus. Porque quando o homem, ele vê que você precisa e necessita, ele vai tentar de todas as formas manter ali o controle diante de você. Mas quando é Deus, se você clamar, se você orar, se você interceder, ele vai lembrar que você é pó, barro e cinza e vai ter misericórdia da sua vida. Agora o homem não. Né? O homem não. O homem não. Porque já que a minha vida é tão suficiente, para que eu vou falar da vida do outro, né? Esses tipos de amizade que ela só tá com você para falar do defeito de alguém, criticar alguém, apontar alguém, não é uma amizade que vai acrescentar. E outra coisa, né, Yang? Você é uma pessoa muito leve, como eu falei aqui, né? Então a gente ri, a gente brinca, a gente fala de Deus, a gente fala de negócios, a gente fala de projetos. Agora mesmo, antes de nós iniciarmos esse podcast aqui, você já estava me dando uma mentoria, né? A despeito de como a gente tem que se comportar em certos ambientes de geografia. E a amizade, ela é isso, é para ela trazer esse acréscimo, é para ela trazer esse desenvolvimento para você. Por quê? Porque o amigo, ele vem para trazer um desenvolvimento em áreas da nossa vida que precisam romper. Sim. Só que as pessoas, elas acreditam que a maioria delas tem a minoria, e eu acredito que nós fazemos parte dessa minoria, mas a maioria acredita que não precisa mais aprender, que não precisa mais ser ensinado. E aí que tá o erro, aí que tá a falha, né? Sim. Quando você acredita que você já sabe tudo e que você não precisa mais aprender. Ou quando atribui somente a Deus. Não, porque Deus vai te ensinar. Não, porque Deus vai te mostrar. E o amigo não. Só que é interessante que Provérbios vai falar, né? Ama o amigo em todo tempo. E na adversidade nasce um irmão, né? Então as adversidades não é somente problemas espirituais, mas às vezes é uma adversidade cognitiva, às vezes é uma adversidade emocional, às vezes é uma adversidade no casamento, e aquele amigo, ele pode te dar uma direção. Eu tenho uma amiga minha, que a gente já tem 10 anos de relacionamento e amizade, e eu tô passando uma situação e eu preciso tomar uma decisão. E ela já percorreu esse caminho que eu estou iniciando nele. E eu falei assim, cara, eu tenho que procurar ela, porque ela vai conseguir me dar um conselho, porque ela já trilhou essa rota. E tem muita gente, Yang, que está sofrendo, que está padecendo por falta de conselho. Porque a palavra do Senhor vai dizer que a sabedoria está na multidão dos conselhos. Yes. Não é na multidão dos conselhos, que são várias pessoas, mas às vezes é um Yang que está vindo, falando diversas vezes algo para nós. Tá falando assim, olha, Ingrid, vai por aqui, faz dessa forma. Aí de novo, Ingrid, eu já não disse que é para você fazer por aqui, fazer dessa maneira. Só que para isso tem que ter muita humildade, tá, Yang? Tem um coração ensinável, Tem que ter um coração ensinável, tem que ter humildade. E quando eu digo humildade, eu digo no que tange a pessoa conseguir se encurvar, se silenciar para poder escutar. Porque se Deus quisesse que a gente falasse mais e ouvisse menos, duas bocas e um ouvido.
né? Então, ele fez 2 ouvidos e uma boca, porque é pra gente ouvir mais e falar menos. E isso é muito bacana, por quê? Porque quando você fala, eu aprendo com as suas experiências, eu aprendo com os seus desafios, eu aprendo com as suas demandas. E hoje, eu tenho até medo, e você sabe muito bem disso, porque estar aqui no Yang, pra mim, sempre é um desafio. E olha, gente, eu vou rasgar meu coração. Eu falo, Senhor, não deixa eu falar nenhuma besteira, não deixa eu falar nenhuma bobagem. Toda vez que eu venho aqui, eu falo, né? Ai, vamos falar pouco, porque senão daqui a pouco eu vou falar coisa que não tem nada a ver. E graças a Deus, o feedback, a devolutiva que a gente tem do público, dos irmãos na fé, né? Sim. Da comunidade evangélica, é um feedback, olha, que entrevista bacana, que conteúdos legais, que sabedoria. Lógico, tem aqueles que não se conecta, discorda, pensa diferente, mas a grande maioria de pessoas muito inteligentes, tem médicos que me seguem, psiquiatras, psicólogos, pastores de nome, de influência, que acompanham o nosso conteúdo, inclusive aqui do podcast, né? Porque parece que eu sou contratada de vocês, né? Não, porque... você é já de casa. Você, na verdade, é exclusiva, né? Fala, deixa claro, o que acontece quando o outro podcast te chama? Yang, não me põe em calça curta. Quando o outro podcast te chama, o que você faz? Yang, hã? O que você acha? Me dá sua opinião. Vou ou não vou? Vai. Não, esse Yang, gente, ele é meu maninho. Mas sabe o que é? É que eu prezo muito pela seriedade daquilo que diz respeito às coisas de Deus. Sim. Não é Ingrid e Mariano. É o nome de Jesus que tá no meio. Sim. Entende? Sim. É o nome de Jesus. Porque quando as pessoas vão olhar pra Ingrid, eles não vão apenas ver a Ingrid, mas eles vão ver Cristo. Sim. E eu sou uma representante, eu faço parte de um grupo, de uma comunidade, eu faço parte de um grupo seletivo que é os evangélicos. Sim. Então o meu comportamento é diferente de uma mulher incrédula ímpia. Sim. E aí isso é muito bacana. Por quê? Porque às vezes as pessoas elas acreditam, mas a gente não pode ser. Não pode porque a gente carrega um nome que é sobre todo nome. Entende? Então assim, quando eu venho pra cá, eu venho com essa seriedade e eu oro muito, Senhor, me usa, que não seja apenas uma entrevista, mas que sejam chaves liberadas, pessoas, que toque pessoas, que liberte. Muitas pessoas viveram restaurações emocionais a partir das nossas entrevistas. Eu principalmente vejo muitos comentários de pessoas que falam, cara, através dessa entrevista eu fui transformado, mudei. Abriu minha mente, expandiu. Teve pessoas que começaram a iniciar os seus projetos, porque, Yang, Deus não te escolhe pelo que você tem. Deus não te escolhe pelo que você tem. Ele te escolhe por aquilo que você vai se tornar. Uau. Você tá entendendo? E as pessoas não, elas nos escolhem por aquilo que nós temos, né? E eu já falei isso, eu sei, eu desejo que não fique taxativo, mas o Senhor, Ele está à procura de pessoas, Yang, que vá nos impulsionar o propósito dele, né? Porque assim, o Senhor, Ele nos chama a despeito daquilo que a gente vai ser na mão dele, né? É muito bacana, né? Hoje as pessoas querem estar com você, querem vir no seu podcast, né? E tem que vir mesmo, porque aqui é um lugar frutífero, próspero, né? Mas e quando começou? Exatamente. Né? Quem deu crédito à mensagem? Exato. Só que o céu já tinha escolhido. E é isso que quem está nos ouvindo agora tem que entender. O Senhor já te escolheu, já te chamou por aquilo que você vai se tornar nele. Por quê? Porque quando você sabe o teu destino e o seu propósito, você tem que abrir o seu coração e aceitar. Porque, às vezes, o seu plano não é o plano de Deus. A palavra do Senhor diz, né? Há planos que para o homem parecem bons, mas não é o que o Senhor tem designado para elas. Só que, se essa pessoa entender que o projeto dela, às vezes, não se compara com o projeto de Deus, ela não vai se frustrar quando dá certo. Porque, às vezes, não é perda, é livramento. Meu Deus. Não é perda, é livramento. É livramento. Tá entendendo? Então, tem pessoas que, às vezes, ela tá tendo perda em uma amizade. Fulano não caminha mais comigo. Beltrano não senta mais à minha mesa. Não vai mais pra congregação, não cultua comigo, não me chama mais no telefone. É porque ele nunca estava interessado em você. Ele estava interessado no que você podia proporcionar. Você tá entendendo? O interesse era no benefício. No benefício. Naquilo que você proporciona. Exatamente. E geralmente sempre tem um ditado que até é muito utilizado e eu levo ele a sério. Toda pessoa que vem pelo dinheiro vai embora pelo mesmo motivo. Quem vem pelo dinheiro vai pelo dinheiro. Quem vem pelo que você pode proporcionar vai embora pelo mesmo motivo. Como? Quando você fecha a torneira. Quando você deixa de proporcionar. E é necessário, porque eu ia até falar isso nas minhas redes sociais, mas eu vou soltar aqui. Sabe o que está faltando nessa pessoa que está nos assistindo aqui e que faltou na minha vida por muito tempo e eu aprendi com uma grande mulher de Deus? Crivo. Crivo. Entramos numa parte muito interessante agora da entrevista. Crivo. Selecionar é necessário. Muito necessário, porque se você aceita qualquer tipo de coisa,
se você aceita qualquer perfil, se você aceita qualquer tipo de tratamento, você está dizendo que é aquilo que você merece e é aquilo que você é, né? Então isso é muito bacana. Por quê? Porque quando você vai ver uma ilustração aqui bem simples, bem informal, quando você vai olhar pra galera da reciclagem, né? Você sabe que quando você vai pôr o lixo para descartar, o lixeiro, o coletor de lixo, o caminhão que pega o resíduo comum não é o mesmo que pega o resíduo reciclável, certo? Então, você pode colocar lá o lixo que você quiser no dia da reciclagem comum, certo? Só que, quando passa o caminhão da reciclagem, ele não vai pegar. Porque ele sabe que ele só pode pegar aquilo que ele pode fazer se tornar melhor. Aquilo que pode ter mudança, aquilo que pode ter uma transformação. E é isso que as pessoas têm que entender. Você sabe por que tem mulher que ainda não casou? Porque ela não tem crivo. Ela não tem crivo. Ela só ora pedindo para que Deus envie alguém que vai amá-la, que vai respeitá-la, e tá tudo certo. Mas ela não... Aí ela diz que não, que ela tem o crivo dela, mas o crivo dela é beleza, e beleza passa. O crivo dela é tamanho, e tamanho não interfere em nada. Porque se tamanho interferisse, você é um pequeno grande homem. Você tem o quê, Eu sou um Yang? pequeno homem. 1,60 m, 1,70 m. 70 não, Yang. 1,68. Como é que você tira os 2 centímetros do topete, pô? O topete, 2 centímetros. Gente, o Yang é um inteiro, toco assim, de gente. O Marcelo tem quase 1,90. Ele tem 2, não tem 2 não? Não, quase 1,90. Eu tenho 1,79. E o Marcelo, 1,86, 87, por aí. Quase 1,90. Então, você percebe, são perfis diferentes. Um tem muito cabelo. O outro tem quase nada. O Marcelo. Mas você entende que se você sentar com as mulheres de ambos, elas vão dizer, é o homem Sim. da minha vida. Sim. É o meu protetor, Sim. né? Poderia falar, é meu baluarte, Sim. né? É o pai dos meus filhos. Sim. Se eu sentar com a sua esposa, ela vai falar isso. Sim. E aí, as mulheres, elas não estão casando por conta dessa questão. Porque elas colocam pontos chaves que são supérfluos. Então, peraí. A pessoa, ela vai envelhecer. A pessoa, ela vai envelhecer. Sim. E aonde vai ficar a beleza? Né? Então, mas eu quero... Aí eu vou falar, posso falar? Mas eu quero um cara bem sucedido. Aí é muito fácil, né? Aí é muito fácil, né? Pegar quando tá pronto, né? Mas quero ver ralar, crescer junto com ele, né? E aí, as mulheres, elas não conseguem entender. E outra coisa, tá, Yang? Na lista delas de requerimento do perfil do indivíduo, elas não colocam que ele tem que ser um homem de Deus. Elas querem que ele seja um empresário, bem-sucedido, bonito, mas elas não escolhem que eles sejam de Deus. Porque o homem de Deus, ele não vai te trair apenas porque ele te ama. Ele não vai te trair porque ele apenas te respeita. Ele não vai te trair porque ele primeiro ama a Deus. Uau. Ele não vai te trair porque primeiramente ele respeita a Deus, ele tem temor a Deus. E quem tem temor a Deus não peca contra o outro. No que tange é o que eu tô falando aqui. Você tá entendendo, Yang? Sim. Então, isso entra também para amizades. Amizades. Sabe? Até quando que as pessoas vão ter que te bloquear no WhatsApp? Até quando que as pessoas vão ter que terminar os relacionamentos com você? Toda hora é um entra e sai, é porque não tem porta na tua casa. Não tem muro. E você tem que colocar muro. Você tem que colocar porta. Aí eu posso falar? Vai. Esses dias, alguém falou assim, porque você veio aqui na minha cidade e não me viu. Você veio aqui, não passou aqui. Exatamente. Pô, eu vim de um estado. Peguei avião. Segundo, sou mulher. Mulher tem suas demandas, tem suas TPM, tem suas enxaqueca. Mulher tem suas crises. Mulher é lua, homem é sol. Todo dia ele brilha. Sim. Mulher não. Mulher tem suas faces. Você tá entendendo? Aí na hora... Não, porque os meus amigos, quando eles vêm aqui, eles passam, eles me perguntam, vamos ter uma resenha depois? Opa, na hora, eu respondi assim, você está certo. E não falei mais nada. Por que, Ingrid, você não falou mais nada? Porque o crivo que ele tem pra amizade dele, eu não quero fazer parte. A exigência que ele quer pro estilo de amizade dele, eu não vou conseguir suprir. Então não vai ter como ter essa amizade. É igual a gente.
a maioria das vezes que eu venho aqui, a gente sai, a gente tem comunhão, a gente almoça, tal, aquela coisa toda. Hoje não deu certo e tá tudo bem. Você não deixou de me admirar, você não deixou de amar a nossa amizade, de ter um carinho pelo meu marido, da gente ter um carinho por você. Mas tem gente que ela acha que toda vez tem que ser daquele jeito. Igual eu vou falar uma coisa pra você, Yang. Tem amigos que ele acha que toda vez que ele liga tem que ser por chamada de vídeo. Ah, porque se não for por chamada de vídeo, é porque não é amizade, porque eu gosto de ver rosto a rosto. Não, irmão. Tem dia que a gente pode falar por fumaça de chuva, que a gente pode falar por fumaça de fogo, e tá tudo certo. Então é aquela amizade chata, que tudo tem que ser do jeito dela, da maneira dela. Uma amizade de alta manutenção. Porque se você não falar com ela hoje e procura ela daqui 15 dias, é igual tem gente que fala assim, ah, você só tá me procurando agora depois que eu cresci, depois que eu mudei, depois que eu desenvolvi. Irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. A amizade que é amizade, você pode ficar o tempo que for longe, ela vai continuar a mesma. Yang, a gente pode ficar 1 ano sem se ver. Falar uma vez por mês. Mas quando a gente se vê hoje, no almoço, vai parecer que a gente fala a semana toda. Sim. Você tá entendendo? Porque é leve. Só que hoje é essa dependência. Mas sabe por que tem essa dependência, Yang? Vai, solta. Porque é o vazio de Deus.